o Jaco, que é um cara que eu gosto muito, que é da Winning by Design, ele fala muito isso, cara. Ele fala que quando a gente vende, a gente tem a mania de querer falar mais do que ouvir, ou seja... Isso é muito perigoso. E o pré-vendedor, cara, é o momento de ouvir. Assim, ele tem que falar pra conectar, pra pegar o cara, falar as coisas certas, mas principalmente ouvir muito. E, cara, e até o próprio... desculpa te cortar, mas eu acho que até o próprio Iago, tu me corrige, ele disse que se tu tá falando mais de 30%, cara, da ligação, do tempo da ligação, cara, algo de errado... Eu não cheguei nesse número, mas é muito provável, porque... E ele fala assim que, cara, ele fala muito dessa divisão de etapas. Ele fala, eu não vejo problema nenhum em dividir em etapas, que são skills diferentes. O skill de pergunta é muito diferente do skill de persuasão. São coisas muito diferentes. Então, assim, esse skill de pergunta, ele é um skill de pontuar na hora certa, ouvir muito. Lá na ponta de venda, velho, porrada. Aí é a hora de persuadir. Então, assim, e no fim da ligação de pré-venda... Ela é mais implícita, claro, e no fim da ligação. No fim da ligação, você vai ter que vender também, cara. Você vende uma reunião. Você tem um segredo que pouca gente faz. Cara, você tem que entender os teus vendedores. Entender como é que é a tua reunião de venda. Porque aí tu vende a reunião. Como é que tu vende algo que tu não entende? Eu converso com muito pré-vendedor que ele não tem ideia do que acontece numa reunião de venda. Ele não tem ideia do quem é que vai atender. Cara, ele tem que falar, olha só, meus vendedores são caras, tipo, que tem currículo assim, assim, assado. Na reunião tu vai ver isso, ele vai passar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O que estão fazendo? Tá vendendo a reunião. Então, quando tu vem, tu tem que conhecer teu produto. E o teu produto como pré-vendedor é a reunião. E se tu não vender muito bem aquela reunião também, aí não esquece, o cara não vai ir pra... Ou ele vai desengajado, né? Aí o trabalho do vendedor dificultou 300. A gente tem um índice de conversão na Exact aqui de venda que é dá quase 30%, ou seja, praticamente cada 3 vezes que a gente senta, a gente fecha uma venda, algo do tipo. Cara, isso não é fruto só do vendedor, isso é fruto de um trabalho de pré-venda muito bem feito. Com certeza. Esse processo, ele facilita muito a vida do vendedor. Olha, até linkando a minha próxima pergunta, tu tem feito aí uma palestra que é o fim do vendedor como artista, que inclusive tem, enfim, recebido elogios no Brasil inteiro. Graças a Deus. De verdade, tem uma galera que gosta muito. Muito feedback. Como que você visualiza isso? Você disse que na palestra muito que vende ciência, vende processo. Então, como a pré-venda pode atuar justamente nesse processo? Melhorar e agregar junto desse processo de venda? Show de bola, Karine. Assim, realmente a palestra está tendo um feedback super legal, assim, e eu quando eu falo o fim do vendedor como artista, eu digo como artista não limitando a arte, tá? Eu digo como artista naquele momento, assim, de inspiração, aquela coisa que tu faz uma vez, que não é toda arte que é assim, então eu sempre deixo isso muito claro para não ter uma confusão, que eu sei que arte também é processo, etc. Mas eu vejo como um chão de fábrica. Nesse chão de fábrica são várias máquinas, que cada uma tem sua função, e elas têm que ter uma conexão entre elas muito boa, o processo de transição tem que ser muito bom. E a pré-venda, ela é a máquina responsável por pegar os inputs, ou seja, pegar aquilo que chega de lead cru, que chega do inbound marketing, que chega de uma lista, que chega... E transformar aquilo, lapidar aquilo para uma joia que vai ser finalizada na venda, vamos dizer assim. Como é que ela faz isso? Ela vai começar uma abordagem, vai começar a descobrir o potencial daquela joia ali que entrou, se realmente tem potencial de se transformar naquilo, e se tiver o potencial de se transformar naquilo, ela vai começar uma lapidaçãozinha que é a pré-persuasão e passar para o vendedor finalizar essa lapidação. Então, assim, a pré-venda, ela é uma área meio, ela é uma área que ela é necessária, ela é um hub. Tanto que a Exact, ela se conecta, por exemplo, a Exact Spot, ela se conecta lá com uma RD, uma HubSpot, uma Results, uma Nelway, né, de compra de leads. E do outro lado, ela se conecta com Salesforce, com Pipedrive, com... Então, assim, ela é uma área meio... chão de fábrica, cara. Ela tá exatamente, ela é a máquina do meio. E, na verdade, a máquina final é o sucesso do cliente, né? Então, ela tem várias máquinas depois da venda, né? Então, eu diria que, assim, começa com... Eu tenho 2 máquinas, que é o ativo e o passivo, que é uma máquina de inbound marketing, uma máquina de geração de leads, por exemplo. Eu tenho uma máquina de segmentação, eu tenho uma máquina de tração, que é a de venda. Se essa máquina de segmentação entendeu que não está no momento, às vezes eu tenho uma de nutrição, às vezes eu descarto e simplesmente deixo para lá. E lá depois eu tenho uma máquina de atendimento e uma máquina de sucesso do cliente. Então, assim, no final é um chão de fábrica, uma empresa é um chão de fábrica. Aqui eu sempre, quando eu apresento a Exact, que eu venho apresentar aqui a gente tem 2 esteiras de produção na Exact, que eu sempre brinco. Uma vai do desenvolvimento, passando pelo atendimento até o sucesso do cliente, que é a esteira de entrega. E a outra esteira sai do marketing, que é onde tem o LDR e o marketing, passivo e ativo,
passa pela pré-venda com SDR e BDR e finaliza na venda. Então são 2 esteiras de produção. A Exact se resume a 2 esteiras de produção. Top. Posso dizer que a pré-venda era quase que o controle de qualidade do cliente que está entrando para sua carteira de clientes. Do input, né, que tá Porque entrando você vai- na... De certa forma, sim, a pré-venda tem um Então- papel, inclusive, fundamental no churn. Porque quando a gente fala de persuasão, e a gente trabalha muito forte com persuasão, a gente é capaz de persuadir quem é bom e quem não é bom também. Sim. A gente é capaz de persuadir. Quando entra na mão do vendedor, dificilmente o vendedor vai fazer esse papel. O vendedor, ele é um cara que vai tentar persuadir. É muito Vender. difícil dele... Algumas vezes a gente até diz não para cliente. Mas quando tá muito nítido que não é um negócio. Sim. Quem é o cara que vai dizer o não principal? Tá na pré-venda. Então, assim, o pré-vendedor, ele tá salvando de entrar um cara ali despreparado, que daqui a pouco vai dar tiro lá na ponta. O pré-vendedor tá salvando o tempo do vendedor, porque o vendedor perde muito tempo com caras que não estão prontos. Por que a gente fala que o CEO que faz venda precisa de uma pré-venda? Ah, tu é um CEO e faz venda, tu Aquela precisa hora botar uma mais cara, pré-venda. né? Ele é uma hora que precisa estar negociando com fundo de investimento, precisa estar desenvolvendo produto, precisa estar... Então, quando ele sai, tem que ser uma coisa muito assertiva. A pré-venda é esse cara que vai lapidar e dizer assim, ó, esse cara tem probabilidade, esse cara não. E eu sempre falo, probabilidade e intenção são coisas diferentes. Totalmente. Eu tenho intenção de comprar uma BMW, a probabilidade tá baixa. Eu falo sempre isso, né, Eu falo isso. Então. A diferença é que eu falo na Tá bem baixo. é o Evoque. Nem o meu Onix é meu. mas eu invisto tudo na empresa. Mas assim, basicamente no meu entendimento, probabilidade normalmente está relacionada a 3 grandes fatores. É a dor, se ela existe de fato, existe aquela dor ou tu tá criando uma dor, porque você não vende um remédio para dor de cabeça para quem não tá com dor de cabeça. Tem que existir a dor de cabeça. Segundo ponto que tem que ficar muito claro é que tá numa situação interessante, ou seja, é o tomador de decisão, é um cara... Existe orçamento, que é uma pergunta que vocês fazem no final, e fazem genialmente, porque não foi a gente que criou daquele jeito que vocês fazem, foi a própria equipe que criou. Aquele negócio de cara, olha só, só pra gente entender aqui, pra ver se faz sentido, e essa introdução foi o próprio pessoal de pré-venda que criou. Nossa, que legal. Não sabia E disso. é situacional, dor. E aí eu acho que o terceiro ponto é técnico. Faz sentido eu te atender ou não faz sentido eu te atender? Sim. Por exemplo, um cara que não tem ninguém ainda na empresa dele. Ele não tem dinheiro para contratar nada, nem ninguém, não tem dinheiro para botar. Faz sentido, eu falei, mas na velha, a esteira de produção é muito mais veloz do que ela pode implementar a máquina. Não faz sentido atender Nem lá. nesse momento. O pré-vendedor tem que detectar isso. Que é nessa hora que o pré-vendedor vai entender se faz ou não sentido. Só que é muito difícil. Nosso cérebro, ele consegue processar paralelamente, numa fração pequena de segundos, até 6 informações mais ou menos. Tu coleta quantas informações num filtro? Cara, mais de 20, 20, 30, 15. 40 informações, dependendo. Então, assim, tu precisa automatizar isso. A automação ela não tá ali para dizer assim, ó, olha, pré-venda, você não é um cara inteligente para tirar a conclusão sozinho. Não é isso. É aquela porrada de informação ao mesmo tempo e dependendo, tu variou para um lado, São uma variou para o ferramenta outro. para organizar suas É informações. facilitar a tomada de organizar. decisão, né, Te cara? ajudar a Claro. decidir. Porque ninguém, cara, nem eu, nem tu, a gente tomaria decisões assertivas e padronizadas, de forma padronizada, como um software. Então, assim, aonde que a gente não consegue, o software não consegue ser melhor que a gente? De novo, ao telefone. A hora que a gente tá conversando com um cara. Na conversa, o software não vai ganhar nunca. Sim. Na conversa, cara, de conseguir conectar com o cara, de conseguir extrair aquilo que tu precisa, Sim. de conseguir convencer ele, de vender É uma um reunião. rapport, né? Isso aí, cara, não tem software que faça. Então, assim, esse é aí que tu vai ganhar. Então, se tu quer ser valorizado, aonde tu vai ser valorizado é quando tu for muito bom nisso. Então, assim, quando tu ficar muito ao telefone, tu for um cara que consegue ficar muito tempo e com eficiência esse tempo que tu fica. Aí tu é um puta pré-vendedor. E hoje o pré-vendedor, ele tá praticamente, ele entra, principalmente no software da Exact, quando deriva e tal, ele entra usando o cérebro de outras pessoas, né? A gente replica um cérebro. É como eu me comportaria naquele momento, é como tu te comporta usando ele. E nesse sentido... Comporta que você diz as A falas, pergunta os que eu faria, comentários. a pergunta que eu faria é a que o sistema tá mandando tu fazer Sim. naquele momento. Ele foi pensado assim. Então, o que isso acontece? Chega um momento, cara, que tu te torna autônomo daquilo. Tu já entendeu a lógica. Se ele perguntar isso, vai entrar aqui. A argumentação, tu nem olha mais a dica. No momento, dica é o caralho. Já entendi, tu já tá contra-argumentando, tu te tornou Você se dono desenvolve daquilo. também, né, como profissional. E aí tu tem 2 caminhos. Ou tu te torna um puta pré-vendedor e te valoriza dentro da área de pré-venda, que é um baita caminho, porque é uma área que tá engatinhando. É, muito bom mesmo. Então assim, Top, pô, né, se velho? tu parar pra pensar, a pré-venda é muito nova. A pré-venda surgiu com a Exact praticamente. Então assim, a gente tá falando de 3 anos e meio, começou a bombar a pré-venda no Brasil, 3 anos, 2 anos pra cá.
E ela já tem caras ganhando melhor do que várias outras áreas. Assim, pegando bonificação, comissão e tudo. Tem que pensar no futuro, não pode se limitar ao agora. O agora tem que ser bem feito. Eu fui numa palestra de um filósofo esses dias no Hoje, não vou lembrar o nome dele. E eu nunca tinha ido numa palestra de um filósofo. Eu achei legal, cara. Então, rapaz, taça de vinho aqui. Ele falava muito de... Traz o vinho, produção. De divisão de duas... Cara, tem dois tipos de coisas de coisas na nossa vida. Tem aquelas coisas que a gente influencia e aquelas coisas que a gente não influencia. Por exemplo, ele estava em Chapecó, ele falou, o cara, presidente da Chapecoense, ele contratou os caras certos, botou pra treinar, fez um CT, fez tudo direitinho. Isso ele influencia. O avião cair, ele não influencia. Ele não tem como influenciar nisso. É verdade. O problema é que a gente tem uma cultura no Brasil de deixa a vida me levar, né? Uma cultura Zeca Pagodinho. Sim. Não é verdade? A gente aplaude, né? Isso. Então, Sim. assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente tem aquela cultura do vou deixar a vida me levar. A gente acha massa. Tá louco, gente, tá A doido? gente acha massa. Não, altas não, frases. não. Altas frases do caralho. Para que tá tudo errado. A maioria dos brasileiros é assim. Sim. Eles estão muito mais assim, cara, eu vou entrar na pré-venda. Daí se der certo, massa. Se não der Vai dar certo, certo, né? aí eu É que mudo. eu vejo muito cara assim, Aí, cara. mas o dá que você vai fazer lá? certo. É um telemarketing. Até o telemarketing, Aí o cara brother. Dá certo, velho. Porra, eu vou te dizer, eu comecei entregando panfleto, velho. Dá certo, depende de ti, não depende dos outros, Exato, cara. com certeza. Depende só de ti, cara. Assim, ó, eu entregava panfleto. Ganhava, no dia era R$80 o que eu ganhava no dia. Eu comecei a estudar o panfleto e falar pro cara um pouquinho sobre o panfleto antes de entregar pra ele. Aí o que aconteceu, velho? Eu conseguia fazer 2 bolsas de panfleto no dia, eu ganhava 160. Então dobrei meu faturamento em cima de uma coisinha mínima que eu fiz que dependia de mim. Não dependia mais de ninguém, velho. Então assim, tudo pode depender só de ti. E quanto mais a área for independente, como eu tava falando que era pré-venda, menos tu precisa viver a vida a moda caralho, a moda Zeca Pagodinho, né? Uhum. Então, cara, Faz a tua vida, né, cara? tu que Toma faz rédea o teu da vida sucesso. ali. Tu fez o teu, tu fez o teu, tu fez o teu. São caras que se destacaram e estão se destacando. E é vocês que vão continuar fazendo o sucesso de vocês, assim. Então, e a pré-venda é legal porque é uma área que permite isso. Nem toda área permite. Verdade. Nem toda área permite isso. Tem muita área que tu vai demorar... Não é que não permite, tu vai demorar muito mais pra te enxergarem. A pré-venda tá em voga o tempo inteiro. Tem área que tá fazendo um puta trabalho e ninguém tá vendo. A pré-venda, o cara que tá lá tocando a buzina o tempo inteiro, recebendo aplauso, fechando venda, que o vendedor, ele tá em voga, velho. Todo mundo sabe quem é o cara. Verdade. Quem é que não sabe quem é o cara da pré-venda? Hoje. Todo mundo aqui dentro da Exact sabe quem são as pessoas que estão quebrando a vala na pré-venda e na venda. Agora, me diz quem é que tá quebrando a vala no financeiro. Que mal. Não é. Ei, galera do financeiro, ó. Não tô, cara, eu não tô. Tamo junto. Eu não tô desmerecendo Sim, a lógico que pré-venda. não, Eu não tô lógico que não. desmerecendo, é um dos Você vai trabalhos na mais pré-venda. importantes da empresa. O que eu tô Lógico. dizendo é que não é um trabalho que tá em voga. Sim. Assim, que aparece. não é um trabalho que aparece o tempo inteiro. Não é um Verdade. trabalho. É um trabalho mais difícil da pessoa provar o seu valor. Então, assim, cara, o que eu posso dizer é que quem tá na pré-venda tem uma puta oportunidade de provar o seu valor de forma rápida. Cara, é legal, dá faz pro cara mesmo. aprender muita coisa, o cara aprender a se comunicar, negociar, persuasão. foda. Mas, cara, até brincando com uma pergunta que eu queria fazer pra você, essa questão de buscar conhecimento, né? Isso é importante em toda a área. Mas se a gente fosse falar em vendas e pré-vendas, se você pudesse listar seus top 5 livros, voltado mais assim, uma parte mais operacional e tática, assim, também. Tá, eu acho vamos lá. que Minha literatura é mais na parte estratégica, né? Estratégica tática. Sim. Eu tenho pouca literatura operacional, mas assim, eu gosto de Armas da Persuasão, um livro que eu gosto bastante. Nossa, ela tá numa linha operacional. A gente falou A gente sobre até ele já aqui. falou aqui no Estratégico, canal tático, também. operacional, né? É difícil ter um só de operacional. E eu né? gosto muito, cara, eu sou um cara muito de protótipo, né? Até uma vez o Pastel deu uma palestra, ele brincava, ele botou prototipo aí, TEL 2015, não sei quanto, assim. Que eu sempre mando prototipar, eu sempre acho que assim, cara, se você tem alguma coisa pra testar, testa, né? Pega mensura. Mensura. Eu odeio teste sem mensura, porque não é teste daí. Mas assim, pra mim, velho, os gatilhos que tu tem lá, cara, pega eles, são 7 gatilhos, um pra vender livro e 6 de verdade. E aí, esses 6 que estão lá, cara, cria frasezinhas deles no meio do teu discurso, por exemplo, e bota lá e vê o que dá, cara. Vê lá, mensura, usei aqui, deu certo, usei aqui, não deu certo. Esse é o legal. E como é que tu vai saber se dá certo ou não dá certo?
Ao telefone. Testando ao telefone. Você me interrompeu, pô. Cara, Era testando ao deixou o cara telefone. terminar. Porra, falando com o cara, velho. Então, assim, é isso. Eu acho que a prática, o legal da prática é que ela permite que tu faça isso. Hoje eu tô um pouco mais distante da prática, eu tenho muita agonia. Assim, eu gosto, de vez em quando, vocês sabem, de vez em quando eu gosto de fazer uma venda, ou fazer um telefonema de pré-venda, ou fazer um atendimento ao cliente, porque eu acho que a prática, ela é muito massa nesse sentido. Não existe estratégia, a estratégia ela nunca vai ser bem sucedida se a prática for mal sucedida. Mas a prática pode ser muito bem sucedida mesmo com uma estratégia ruim. Então, assim, a prática tem que ser sempre muito bem construída. E, nesse sentido, o livro Armas da Persuasão pode ser interessante pra gente brincar. Assim, eu fazia uma brincadeira, tipo, peguei lá com uma prima minha que é meio ranzinza. Ah, pô, pega lá na geladeira da avó uma Coca-Cola pra mim. Aí ela, não vou pegar a Coca-Cola. Tá, então pega aquela caneta que tá ali, que ela nunca pegaria, ela vai lá e pega, né? O que eu tô fazendo? Tô ancorando. Então, assim, é arma de persuasão, assim, dá pra brincar no dia a dia, dá pra fazer várias coisas. Gosto na mesma linha Daniel Kahneman, Cérebro Rápido, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Gosto, acho mais densa a literatura. Acho que eu começaria com Cialdini, quem quer falar de persuasão. Cialdini é meio que uma tradução mais fácil. Mais simples, né? Cara, e eu Sim, vivi isso na Daniel prática Kahneman. também, cara, de começar com Cialdini na pré-venda, o primeiro livro aí voltado pra onde eu poderia utilizar na área comercial, cara, e o resultado é fantástico, velho. Eu acompanhei essa época que quem ele acompanhou. girou a chave assim no resultado dele, cara, porque ele aprendeu essas questões dos gatilhos Cara, e foi muito Primeiro massa. livro, cara. Comigo também. Eu gosto muito. Eu acho que persuasão vale a pena para quem vende, quem pré-vende buscar coisas sobre PNL, é uma linha. Eu não sou o maior fã, mas é uma linha que te faz aprender. Tem coisas aplicáveis, não dá para levar tudo ao pé da letra, mas tem coisas aplicáveis. Eu gosto muito na parte de gerência, para qualquer pessoa que queira ser gerente alguma vez, ou coordenador alguma vez na sua vida, eu gosto do livro A Meta, do Goldratt. Nossa, esse livro. Ele é um livro que fala muito sobre processos e onde é que tá os gargalos, como é que tu... E ele bota muito na prática, assim, ele fala sobre uma fila da escola do filho dele, que ele começou a entender o ritmo de andar da fila, porque dependia de quem tava por primeiro. Então, assim, ele vai botando exemplos de dia a dia que tu começa a olhar na tua empresa, olhar na tua equipe e começa a conseguir transpor esse exemplo. Claro, eu não gosto de uma literatura entregue, eu gosto de literatura que tu vai ter que transpor pra tua realidade. Eu gosto bastante, então pra quem tá falando de liderança, cara, eu no fim da brincadeira toda, assim, eu tenho minhas restrições, mas eu gosto do Receita Previsível, do Aaron. Então, assim, eu tenho minhas restrições porque eu acho que ficou muito pra trás. É um livro que faz tempo e já tem muita coisa, ele dá algumas formulazinhas prontas que já não são mais tão interessantes. Mas eu acho assim. que é legal, então, pra quem tá começando até pra entender o conceito da certeza. pré-venda, entendeu? Eu acho Com que é certeza, válido. com certeza. É um livro bacana, eu acho que tem muito aprendizado lá dentro, Tem. só tem que entender que a gente já tá lá na Tem frente. que se Legal. adaptar pro Sim, mercado sim. brasileiro. Eu gosto, eu gosto muito de Arte da Guerra, pra mim a Arte da Guerra Eu sempre vejo você falando linhas desse livro. estratégicas, assim, acho que ele fala uma coisa que é muito pré-venda, te conhecer e conhecer teus inimigos, né? Então, assim, Massa. a pré-venda, basicamente, ela tá lá pra tu conhecer o teu inimigo, vamos dizer assim, que é quem tu vai... E te conhecer, eu sempre falo que um vendedor, por exemplo, não basta ele conhecer o produto. Ele tem que conhecer a empresa, como é que o desenvolvimento, quanto tempo que lança coisa, quais são os próximos lançamentos, como é que é o CS, como é que é... Isso é se conhecer, né? E um pré-vendedor é a mesma coisa, como é que ele se conhece? Conhecer o vendedor, qual é o currículo do vendedor, o que vai acontecer na empresa, na reunião. Isso que a gente está falando que é o se conhecer. E conhecer o inimigo é aquilo que a gente está falando. No pré-vendedor é dar uma olhadinha rápida ali no Facebook, no Lincoln Case que seja parecido. E no vendedor é olhar o que o pré-vendedor gerou e se preparar a partir disso. Então, assim, isso eu acho muito bacana. Cara, eu devo estar esquecendo alguns livros aí. Deixa eu ver se eu consigo. Bônus aí, Relaxa, tá bom já. Tem algumas coisas, cara. Tem O Melhor Vendedor do Mundo, A Arte de Influenciar, Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. São livros que não são minhas literaturas preferidas, mas são bacana para quem tá começando no universo de venda. São livros mais qualitativos, assim, eles não são tão regradinhos, mas são legais. Prospecção Previsível, da Mary Lou Tyler, é legalzinho. Tem coisas legais, cara. Tem o meu, né?
com a RD. O da capa laranja? É, o da capa laranja. Menos mais do mesmo. Menos mais do mesmo. É isso aí mesmo. Nem lembrava do nome. Não, e um bônus aí também pra galera, vamos deixar então, né, na descrição aí esses livros listados. Galera, alguns também eu desses combinei livros. com o Marketing da Exact, da gente deixar na descrição, lá no YouTube, um link para vocês acessarem um guia de como estruturar uma área de pré-vendas. Então, Legal, quem é gestor, exatamente. você que está começando a pré-vendas, tem muito pré-vendedor que está meio que iniciando e o cara tá tocando o projeto de montar a pré-venda Legal. também, que Isso lá no YouTube, deve gente. tá Vai estar assistindo tudo a na gente descrição do Fazendo vídeo. pré-venda, Isso. cobrando escanteio e correndo pra cabecear Nossa, ainda, eu vou né? colocar- escreve lá que o Marketing da Exact vai mandar para Faz vocês. parte. E colocar a palestra do Theo também, porque vale muito a pena assistir, de verdade. Galera, eu acho que era isso aí, pô. Primeiramente quero agradecer a participação aqui do Theo com a gente, a participação ilustre mesmo, foi um bate-papo fantástico, cara. E também queria te pedir, cara, além de todas essas dicas aí que tu deu, o que pré-vendedor precisa, cara, pra de fato ter sucesso aí na pré-venda, cara? Legal. Primeiro, Ó a cerveja que Primeiro, ele convidou. antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Assim, Massa, eu cara, tava que massa. curtindo e eu acho que pra deixar claro, isso aqui é uma coisa independente que vocês fizeram com uma qualidade Total, sensacional. Por trás, Tem três mais pré-vendedores três lindos. pré-vendedores. Ai, É, O maravilhoso. cara aqui que... o cara que acabou de marcar 4 hoje. A galera O que nosso é grande. mercado, 4 Famoso visitas é um Neymar desafio, da cara. pré-venda. E, cara, 4 ativas, inclusive. Quatro? É, Prospecção porra, aqui. foda. Legal, E, cara, eu acho que isso é muito legal, porque essa ânsia de ajudar outras pessoas, de passar conhecimento, de passar um pouco do que tá vendo aqui dentro. E, porra, pra mim é um orgulho, assim, de ver, de verdade. Massa. Obrigado pelo convite, foi um prazer participar, assim, não tava esperando. Massa, cara. E... A gente fez questão que você fosse o primeiro, não que é pra encher o saco, tá? E puxar o saco, Liana. Mas de Encher, tu verdade... já enche todo dia, não? Encher o saco a gente enche bastante. Mas, assim, realmente pra gente é muito importante. E assim, cara, com certeza pra quem quer ser um pré-vendedor, pra quem quer ser um bom pré-vendedor, eu acho que procura ao máximo uma empresa estruturada, procura uma empresa que tem Exact. Não, mas ou algum software bem estruturado, um software que trabalhe realmente com... que te dê uma amparo, sustentação, né? um amparo. Acho que isso é interessante, que tenha um gestor bacana, que te propicie os sonhos que tu pretende ter, uma empresa que tenha crescimento e tal. E com certeza segue os caras aqui do Lead com isso. Não deixa de ser Eu acho real, isso. Eu acho que, cara, mas falando sério, assim, eu acho que é um conteúdo. Hoje em pré-venda você não acha muito conteúdo além da Exact. Na verdade, a gente que é um nós conteúdo. fomos os primeiros, né? Tipo, pra É. falar só disso. Só O primeiro a Exact é um canal conteúdo- focado aí em pré-vendas do Brasil. E é né, muito galera? massa, porque a Exact é um conteúdo muito focado na parte estratégica e tática, né? Então, assim, não tem tanta coisa operacional assim. E, cara, tanto que a gente tá usando pros clientes aí Pô, os pra- conteúdo de prazer, vocês. Theo. Pra mandar pra eles, porque, cara, é isso aí, cara. A gente precisa de conteúdo, precisa conversar, precisa debater, precisa... É uma área nova, que nem E eu se falei. ajudar. Cara, o que faz uma área nova prosperar? Todo mundo tá num nível de entrega muito bom. Então, assim, cara, todo mundo se respeitar nessa área, todo mundo tentar se ajudar, ninguém tá sacaneando ninguém, tá todo mundo crescendo junto. Vamos fazer pra merecer também, Isso- né? Cada isso é um que é enfim, bacana. fazer o seu. Um ecossistema cresce assim, uma área cresce assim. Então, vocês estão sendo pioneiros, parabéns pra vocês 6. Valeu. E, porra, prazerzaço. Sigam os caras que só tem fera aqui. E, cara, prazer de verdade mesmo. Fico muito orgulhoso. Valeu, Valeu, cara. galera. Não esquece, inscrição lá no YouTube. Comenta que É. o importante é comentar. Se você não entendeu isso, assista o último vídeo. O vídeo anterior Clique aí. no link que tá aqui embaixo. Eu quis falar isso aqui, galera. Eu quero falar isso, eu quero falar isso. E uma outra que eu acho muito legal é assim. Então, essa é a minha comunidade que tá te assistindo. Legal isso dois. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, Fica com a gente. prazerzaço. Lide com isso. Então,